Boa noite, amigos. Boa noite. É uma felicidade muito grande para nós estarmos aqui com vocês. Eu sou a Amália Cordeiro, do Centro Espírita Leão Denis, do Rio de Janeiro. E a gente faz um tour espírita, né? Porque a nossa casa tem um compromisso com a divulgação da doutrina espírita. Então, além dos muitos estudos que a gente faz, nos cursos, todos que realizamos em nossa casa, para vocês terem uma ideia, esse ano a gente já começou os cursos, fora as reuniões públicas, com 2.700 e poucos alunos inscritos nos cursos. Então é um trabalho bastante grande mesmo de divulgação da doutrina, pelas palestras, pelos cursos, pelos trabalhos, porque diversas formas a gente tem como divulgar a doutrina. E um trabalho também que a casa tem é da divulgação externa, né, que sempre o nosso primeiro presidente, que já desencarnou em 2006, ele realizava esse trabalho de viagens, atendendo as casas espíritas, no sentido de quê? De estudarmos juntos. Esse é o nosso papel. Então, em nenhuma casa a gente vem para tomar conta da direção da casa, ou tomar conta disso ou daquilo. Nós viemos para estudarmos juntos, porque é o meio que nós temos de juntos também compreendermos esta abençoada doutrina, né, que tem nos ajudado e nos sustentado em nossas vidas. E ela está em nossas vidas para que nós aprendamos a ver a vida, o que vivemos, o que passamos, o que sentimos, à luz das leis da doutrina que vem ensinar-nos a enxergar tudo isso segundo o plano de Deus. O Espiritismo, a doutrina espírita, está nos reeducando a pensarmos a vida, repensarmos a vida, como é que Deus planejou, né? Que nós temos vivido a vida segundo os nossos planejamentos, não é? Então, nem sempre temos conseguido ser felizes. E para nós, assim, até começarmos já o nosso estudo, que Joana incansavelmente trabalha para isso, compreendermos a vida segundo as leis divinas, é para sermos felizes. Para sermos felizes. Né? Porque, como nos ensinam os Espíritos, a lei de Deus, que é a lei natural, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. E numa outra questão que Kardec faz aos espíritos, poderiam os homens na sociedade viver somente regido pelas leis naturais? E os espíritos responderam, sim, se eles as compreendessem. Então, isso mostra que nós temos ouvido falar da lei, lido a lei, que saber que tem que amar o próximo, amar a Deus, todo mundo sabe, né? Quem é que não sabe? Todo mundo sabe, mas a gente faz. Por que a gente não faz? Quando a lei foi revelada há mais de 5.000 anos atrás, através da mediunidade de Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, né? Resumido depois por Jesus há mais de 2.000 anos, e não fazemos, não é? Porque está lá no decálogo, honrai vosso pai e vossa mãe, que é o nosso assunto de hoje, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, para viverdes longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. E hoje a gente já está compreendendo isso de uma forma mais ampla, né? Não matar, não roubar, não desejar as coisas alheias, etc, etc, que também é só colocar, funcionar um pouquinho o pensamento que a gente sabe o decálogo, não é? Acho que todo mundo sabe o decálogo, mas não é cumprido. E por que não é cumprido? Porque não compreendemos a lei. E por que não compreendemos a lei? Porque não fizemos o trabalho que hoje a doutrina espírita está nos ensinando a fazer,
através da fé raciocinada. Né? Mandavam a gente fazer isso, fazer aquilo, rezar, fazer promessa e tudo que resolvia os nossos problemas. Mas nada disso resolve nossos problemas. Nossos problemas são resolvidos por nós mesmos, através de tomarmos consciência da nossa responsabilidade, do porquê que fazemos ou não fazemos, né? E assumirmos essa responsabilidade. Como a própria ideia de Deus, né? Que também é o motivo do nosso estudo, consciência de Deus, que Joana vem nos ajudar a refletir. Para nós termos consciência de Deus e compreendermos aquele mandamento principal, maior, amar a Deus sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, que tudo mais lhe será acrescentado. Afirmou Jesus, ensinou Jesus para nós. E nós falamos muito em Deus, mas não buscamos Deus nos momentos da vida, em todos os momentos. Buscai primeiro o reino de Deus. E, no entanto, vivemos aí às voltas com tantos conflitos, dificuldades, sofrimentos, né? Nem pensamos em Deus, ou até nos revoltamos contra Ele, por acharmos que Ele nos castiga. Com essas situações, com esses conflitos, com essas problemáticas todas que nós vivenciamos. E também, por exemplo, nosso tema, a família, que Joana vem tão elucidadamente ou tão claramente nos ensinar a importância da família. Então, nós podemos começar pensando com a nossa Joana, se família é plano de Deus, né? A família é plano de Deus. Então, nós precisamos refletir o que vai ensinar a gente a pensar nisso. Muita gente pensa que a família está falida. Quando nós pensamos que a família está falida, nós estamos esquecendo de uma coisa. Tudo que vem de Deus é imutável. É perfeito, como tudo que é regido pelas leis naturais, pela lei de Deus, é imutável. Né? Como o próprio Deus. Assim nos ensinam os Espíritos, assim nos ensinou Jesus. Então, se a família está na natureza, e tem que procurar compreender, perceber, né, onde que é a ligação que faz com que nós vejamos, sintamos que família é ideia genial de Deus. Família é um plano divino. Aonde que nós vamos verificar isso? Através de um mecanismo de vida, de lei, que rege o nosso nascimento, a nossa vinda ao mundo material. Mesmo que eu diga, eu não acredito em reencarnação, eu não acredito em outras vidas, eu não nasci diferente de quem acredita. Quando eu abri o olho no mundo material, já estava junto àqueles que são meus familiares. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Não é verdade? Né? A gente abre o olho e já está ali. Já tem o pai, já tem a mãe, já tem os irmãos, que muitas vezes a gente quer dizer, não é meu irmão, não é meu pai, não é minha mãe. São vínculos que não podemos desfazer. Todo vínculo que não podemos desfazer, que não está nas mãos humanas desfazer, é criação de Deus. Não é? Então, o vínculo, principalmente maternidade e paternidade, são vínculos divinos. Por isso a questão 582 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se maternidade e paternidade são missões. E os Espíritos responderam, são uma verdadeira missão.
Eu até vou ler o complemento para vocês, para nós não termos dúvida. 582, quando ele pergunta, aqui está, pode-se considerar a paternidade, e a gente colocar a maternidade, porque um faz sem o outro, uma missão, é sem contestação uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que compromete o homem mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Veja bem, cada vez que encarna um espírito no núcleo familiar, cada vez que o homem e a mulher trazem ao mundo um filho, tem um objetivo divino: tornar esse espírito homem de bem, fazê-lo progredir, como diz aqui o espírito, para nós, com relação ao futuro. Nós queremos ter uma sociedade melhor, nós queremos viver felizes nessa sociedade, nós desejamos um mundo feliz para viver, então vamos ver como estão os espíritos, como estão sendo tratados os espíritos que serão os responsáveis pelas leis que regem a nossa sociedade. Né? Como são? Qual é o caráter de cada um? Porque este trabalho da família de tornar o homem, tornar os filhos homens de bem, é trabalhar o seu caráter. Por isso Kardec traz, na questão 585, a definição de caráter, 685, quando fala da lei do trabalho, lá no seu complemento, né, que a verdadeira educação é aquela de transformar o caráter do indivíduo. Né? Então, continuando aqui, diz a resposta dos espíritos. Deus colocou a criança sob a tutela dos seus pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou-lhe a tarefa, dando-lhe uma organização débil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Entretanto, há os pais que se preocupam mais em aprumar as árvores do seu jardim e fazê-las dar bons frutos do que endireitar o caráter do seu filho. Essa é uma grande realidade. Que nós sabemos que acontece, que é assim mesmo, mas não ligamos, não prestamos atenção. Nem no que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Quer ver, nós nos preocupamos muito de paparicá-los, de afagá-los, de cheirá-los, de beijá-los, né, como dizia Paulo Cordeiro, né, é tão gostosinho, cheirosinho, fofinho, que dá vontade de comer. E a gente se arrepende quando são grandes de não ter comido. Né? Então isso mostra assim, nós ficamos muito encantados, e isso é um plano de Deus. Esse encantamento que a gente tem pela criança, vide questão 385 do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos tem resposta para tudo. Então, essa doçura, essa aparente inocência, essa fragilidade da criança é proposital na lei divina, é providencial e previdencial, para que torne fácil ou mais fácil o processo da transformação de caráter. Por não termos cumprido isso, vivemos hoje essa dificuldade de conflitos e separações e angústias e problemas de toda sorte no conjunto familiar. Tão grande que a gente pensa que a família está falida. Tão grande que estão até querendo tirar, né, o título família, isso é uma ideia política, né, tirar o título família para facilitar a vivência das pessoas como elas querem viver. E chamar, não quer chamar de família, chama do que quiser, não é? Mas, vamos lá, família é uma ideia genial de Deus. Se está no plano de Deus, se tem laços com as leis naturais, ninguém vai mudar esse mecanismo.
Porque ninguém virá ao mundo material de outra forma que não seja pelo mecanismo da união dos sexos, macho e fêmea, homem e mulher, para que possa gerar corpos e espíritos vir encarnar e reencarnar. Volto a dizer, tem muitos que dizem, não acredito nisso, porque ainda não estudaram a doutrina espírita para compreender a fé raciocinada. Todo mundo tem direito de dizer que acredita ou não acredita, mas isso não muda o mecanismo das leis divinas. Ou a gente acredita que Deus é perfeito, ou a gente não acredita que Deus é perfeito. Se em todos os tempos, todas as religiões, todas as filosofias, até a própria ciência está percebendo cada vez mais a perfeição divina, né? Então, isso constata que não adianta a gente querer ou não querer, que Deus vai mudar seus planos. Porque o plano dele é muito maior do que o nosso. Milhões de vezes maior. Né? Então, Joana, diante disso, ela vem, tem uma obra dela muito boa, que foi muito trabalhada nesses 2 encontros, que é Estudos Espíritas. Então, ela traz todo um estudo falando sobre a família, então mostrando desde do primórdio, como é que foi a formação da família, como é a família na atualidade, como é a família à luz da doutrina espírita. Né? Então, como o nosso tempo é restrito, nós vamos falar algumas coisas, né, para abranger a ideia. Então, diz ela, a família, todavia, para lograr a finalidade a que se destina, deve começar desde os primeiros arroubos da busca afetiva, em que as realizações morais devem sublevar as sensações sexuais de breve durabilidade. Relações sexuais. Meus irmãos, se o dia que nós acordarmos, nos conscientizarmos do que é a lei que rege a sexualidade do ser e o objetivo divino dessa lei para a evolução do espírito imortal, que somos todos nós, o dia que acordarmos para isso, claro que cada um acordará ao seu tempo, mas o dia que o homem acorda para a grandeza e responsabilidade desta lei, é que a gente diz assim, meu Deus, quanta bobagem se faz utilizando esse mecanismo. Quantas coisas erradas. Diz André Luiz, no livro Mundo Maior, que os desmandos do sexo têm feito crimes mais do que todas as guerras juntas, por conta de não conhecermos este mecanismo segundo os planos divinos. E ele começa na família. É o que faz a constatação da união do casal, confirmadamente a união permanente dos seres. Porque você pode viver como irmãos uns com os outros. Mas quando há o uso da sexualidade ou do sexo para a produção de corpos, aí constata o casamento segundo os planos de Deus. Né? Que o primeiro objetivo é reprodução de corpos. E Emmanuel mais tarde vem sustentação dos seres. Homem e mulher, através da energia sexual, que é a energia divina que tem em todos os seres, e sublimada no homem, mas não compreendida. Vamos sempre cair nisso. Por que a gente sabe e não faz? Por que a gente erra na lei? Porque não compreende. Até a lei humana. Por que a gente não cumpre? Porque a gente sabe que ela existe, mas não cumpre. Né? Então, diz Joana, quando os jovens se resolvem consociar
impelidos pelas imposições carnais, a futura família já padece ameaça grave, porquanto em nenhuma estrutura se fundamenta para resistir aos naturais embates que a união dos dois acarreta no plano do ajustamento emocional e social, complicando-se naturalmente quando do surgimento da prole. Aí vem aqui Joana dizendo para a gente, para nós resumirmos. Então ela já está mostrando a responsabilidade dessa união. Porque no mecanismo das leis divinas, no processo da evolução do espírito, aí entra a misericórdia de Deus, aí entra a justiça de Deus se fazendo, exatamente quando, pela lei do retorno, nós vamos não só crescendo como espíritos, viajando, né, como disse o espírito Baltazar recentemente, nessa grande viagem evolutiva do ser imortal que somos, em busca de equilíbrio. Porque esse projeto divino de encarnações e reencarnações tem como objetivo o espírito alcançar o equilíbrio. Por isso atingir a perfeição. Então, nesse caminhar e nessa relação familiar, nessa vivência da vida familiar, que o espírito vai desenvolvendo o sentimento um pelo outro, e ninguém aprende de primeira vez, nós só vamos conseguir realmente nos amarmos como espírito após várias e várias encarnações. Por isso, sempre retornaremos àquele grupo familiar para podermos conquistar um ao outro. E com a visão distorcida que temos tido de família, não temos conseguido isso. Por isso nos diz Joana assim, o que é a família e o seu principal objetivo na lei. Então diz-nos Joana, família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Enquanto a gente não consegue gostar um do outro, ser tolerante, ser paciente, ser compreensivo, tudo isso de bom que a gente deseja que o outro seja conosco, nós retornaremos juntos. Quem pensa que vai fazer tudo bonitinho nessa encarnação, para não precisar voltar com o outro, só tem que prestar numa coisa, você ama verdadeiramente aquele espírito, porque é o único meio de liberdade. Enquanto a gente não ama, enquanto a gente só está tolerando, até mesmo objetivando não voltar mais, já assinamos o contrato da volta. Então não adianta, não pode ser diferente, não é? Então, por isso somos espíritos normalmente complicados juntos para resolver complicações. Não é que a encarnação ou a reencarnação seja especificamente para isso. Um objetivo divino da encarnação e da reencarnação é o espírito, esse ser imortal nessa viagem evolutiva em busca do seu equilíbrio, que quando fomos criados como princípio inteligente, Deus nos deu todas as faculdades e potencialidades e ainda nos deu a matéria-prima para a construção do nosso destino de felicidade. Então, cada vez que a gente reencarna, encarna ou reencarna, o nosso primeiro dever de espírito é desenvolver novas faculdades, aprender um pouco mais, porque assim nós vamos aprendendo a enxergar melhor e a consequência será resolver os problemas. Aí esse negócio que a gente paga dívida, resolver problema, aprender a amar o outro, tudo isso se torna consequência reencarnatória, porque eu vim, desenvolvi mais conhecimento, mais faculdades, mais potencialidades,
e aprendo a ter mais equilíbrio também. E com isso eu enxergo melhor o outro que está do meu lado. Eu aprendo a conhecê-lo melhor e por isso também acabo gostando dele e amando-o como manda a lei. Né? Porque geralmente quando a gente diz não acredito em reencarnação, não acredito nisso ou naquilo, é porque nos incomoda ter que acreditar. Porque nós vamos ter que admitir algumas coisas, né? Que no fundo, nós não queremos admitir. Aí diz Joana pra gente, né? Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes para as realizações mobilitantes com que sempre se viram a braços os construtores do mundo. Retornam ao mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade às vezes preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, da qual fruirão após as renúncias às demoradas uniões no mundo espiritual. Tem um detalhe também muito importante que nós não costumamos considerar, mas é preciso pensar. Numa família não reencarna só adversários. Já reencarnam também, por misericórdia divina, espíritos amados. Vocês já pararam para prestar atenção nos espíritos amados que reencarnam no grupo familiar? Ou vocês só vivem incomodados com os rebeldes? Não é? Então nós não prestamos atenção. Às vezes até mesmo que atrapalhamos a caminhada desses amados, quando nós discriminamos o rebelde e por conta do outro bonzinho que não me dá trabalho. Não é? Mas esse que não me dá trabalho, que são os espíritos que já conquistamos, que já amamos como espíritos, eles ali estão para nos ser a sustentação no sentimento, para que nós consigamos cumprir o compromisso maior que é com o rebelde. Então, quando está o rebelde, o difícil na nossa vida, vamos aprender com Deus, com Jesus, com os guias espirituais, que o nosso compromisso é com esse espírito trabalhar este caráter. Que, infelizmente, não temos conseguido. Então, por força da necessidade de um dia aprender, mesmo que seja por força das coisas, vamos voltar junto. Vamos voltar. Não pense que está descartado. Pode ir embora, pode mudar, pode ir para outro, pode escolher até, porque às vezes a gente até é ousado, né? Nós somos tão ousados que a gente quer escolher outras famílias. Está encarnado numa família, a gente quer escolher outras. Porque nunca estamos satisfeitos com a que temos. Por isso, é importante a visão que a doutrina espírita nos traz, particularmente a nossa querida Joana de Ângeles, que tem uma bagagem, né, de obras bastante ampla, que nos beneficia muito se nós matarmos a preguiça mental, aprendermos a gostar de ler, não é? E vamos conhecer estas verdades. Conhecereis a verdade vos libertará, nos disse Jesus. E a verdade está sempre aonde eu vou buscar, através da inteligência, compreender a verdade. Onde está a verdade? Tudo aquilo que está de acordo com a lei do bem, com a lei de Deus. Então continua Joana dizendo para a gente que a família é mais do que resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico, onde medram as nobres expressões de elevação espiritual na Terra. Este é o objetivo de estarmos juntos. Precisamos aprender a nos gostar. A grande dificuldade
é que nós nos envolvemos naquilo que Emmanuel chama de encantamento, as paixões, né, do reencontro, da simpatia, das atrações, que mexe com os nossos sentimentos, mas a gente não presta atenção no que faz com o outro. Né? Então, diz Emmanuel, ninguém se envolve sexualmente com alguém ou afetivamente com alguém sem que prejudicando alguém sem que responda por isso mais tarde. Né? Tanto no bem quanto no mal, nós teremos sempre que responder, né? Se foi bem, qual é a resposta para nós? O crescimento, a felicidade. Não é bom a gente gostar e ser gostado? Não é gostoso a gente viver em harmonia? Viver com a pessoa, se compreendendo, né? Muitas vezes nós vamos encontrar um familiar tão amado como um amigo ou uma amiga. Né? Tem uma amiga ali, a gente já chegou à conclusão que já fomos família, porque a gente se gosta desde a primeira vez que começamos, né? Eu fui visitá-la na sua cidade para fazer palestra na Casa Espírita, que hoje ela dirige essa Casa Espírita. Então, desde então, a gente pôs simpatia mútua, né, Lúcia? Então, nós somos irmãs espirituais, já fomos família com certeza. E assim, meus irmãos, nós vamos descobrindo essa realidade que Joana mostra para nós aqui. Mas é preciso pensar, é preciso refletir e é preciso conhecer. Né? Quando temos as lições da doutrina espírita nos esclarecendo, não justificamos mais. Está com essa coisinha até infantil. Ah, eu não acredito, eu não aceito, eu não acredito, né? Isso é atitude infantil. Você já leu, já estudou, já procurou compreender? Até mesmo, meus irmãos, vamos considerar que quando Joana fala, os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos com relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente. Também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma no seu antagonismo na Terra, para lhe servir de provas e até expiações. Mas veja bem, por que é difícil hoje nós compreendermos isso? Porque há séculos e até milênios a gente rola a vida, empurra a vida com a barriga, não compreende a vida. Como diz o nosso querido Dr. Herman, no volume 2 do Palavras do Coração, que os homens, né, quando a gente fala homens em termos de sociedade, por não compreender que ele é o Senhor dos seus destinos, todos nós somos artífices do nosso crescimento espiritual, da nossa vida. Então diz ele, por falta de ter esse conhecimento, os homens têm vivido a vida ao sabor das circunstâncias. Não é assim? Nasci, vivi, quem é meu pai, quem é minha mãe, gosto, não gosto e vou vivendo. Cresci, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que formar família, tem filho, não tem filho, se tem, gosta, se não tem, não gosta, e se tem, está contente, se não tem, fica descontente, e por aí afora. Isso tudo por conta de não termos tido, antes, né, há séculos, que a gente não teve a oportunidade de refletir a lei, de raciocinar em torno da lei, como estamos tendo hoje. Por isso, fica difícil hoje compreendermos esses conflitos todos. Está tão difícil que precisamos do auxílio da psicologia, da psiquiatria, né, dos estudiosos do psiquismo. Isso é uma demonstração de que todo esse conflito, essas dificuldades, essas síndromes de pânico, de depressão, de tudo que nós vivenciamos hoje, né, é do psiquismo, é do espírito. Por isso precisamos de até médicos dessa área,
para poder nos ajudar a colocar um pouquinho de equilíbrio no pensamento. Mas hoje nós já temos essa doutrina abençoada, que também precisa, para podermos realmente compreender, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Né? Como eu disse, matar a preguiça mental, para poder realmente compreender. A gente quer assim, a gente quer frequentar o centro, a gente quer ser do centro, quer trabalhar no centro, mas só para resolver as minhas particularidades. Exigir um pouco, a gente já não quer mais, já se afasta. Eu costumo comparar o seguinte: quando nós nos empenhamos ao desenvolvimento intelectual para as conquistas dos diplomas da Terra, qualquer que seja a área, os cursos, as faculdades, as escolaridades que nós precisamos, porque vai nos garantir uma vida material mais confortável, um salário melhor, uma posição melhor, um título que eu desejo, eu me empenho, eu perco até noites de sono para poder conquistar aquele objetivo. Agora, para conquistar o sentimento, para desenvolver a asa do sentimento, para complementar o crescimento com o desenvolvimento intelectual, o esforço não pode ser menor, porque não é passe de mágica. E Joana ensina muito isso para a gente. E nós vamos entrar na questão da consciência de Deus, que ela mostra aqui para a gente, da consciência de nós mesmos, né? Para que nós possamos perceber. E já disse Kardec, o estudo da doutrina espírita tem que ser feito com o mesmo esforço e dedicação que se estuda qualquer ciência da Terra. Porque é também um trabalho da inteligência do espírito para ele engendrar o sentimento, a moral, a regra de procedimento, como essa de transformar o caráter. Se nós não nos empenhamos ao estudo, à compreensão dessas leis trazidas hoje para nós pela doutrina espírita repetidamente, raciocinadamente, não poderemos compreender. Ainda buscamos as casas espíritas como buscávamos a igreja, para rezar para Deus e estarmos quites com Deus. Mas chegou o tempo em que o espírito precisa dar o passo decisivo em sua vida espiritual. Não mais ficar no comodismo ou na busca dos milagres. Na busca dos milagres. Hoje nós queremos que ontem eram os santos, era Deus, Jesus e os santos. Hoje é Deus, Jesus e os espíritos. A gente querendo que eles estalem o dedo e que as nossas problemáticas se resolvam. Mas chegou o tempo em que nós precisamos nos conscientizarmos de que cada um é dono de si mesmo. A cada um segundo as suas obras. Todos aqueles espíritos que alcançaram a perfeição caminharam como nós estamos caminhando. E vida em família jamais deixará de existir, porque é o primeiro núcleo, é a primeira escola do espírito. A segunda escola do espírito que hoje nós precisamos valorizar é esta que nós estamos. O centro espírita, que até o nosso Sérgio citou aqui. Vejamos como uma escola. Não vejamos, ela é a escola do espírito. É a escola do espírito precisando se esclarecer. É o hospital para o espírito que está sofrido, doente, enfermo e precisa de tratamento a nível não só material, mas principalmente espiritual. E ele é também uma oficina de trabalho, porque não basta saber, é preciso aplicar. Então, queridos companheiros, nosso estudo vai avançando assim, tá?
Porque, como eu disse lá na salinha, essa apostila a gente desenvolve em 4 horas, para vocês terem ideia. Então, vamos ver aqui a conquista do equilíbrio, segundo Joana, o pensamento de Joana, porque o nosso tempo já está fugindo, né, Sérgio? Já acabou? Quase, então tá. Vamos lá. A conquista do equilíbrio no pensamento de Joana de Ângeles. A marcha da evolução é lenta e eivada de escolhos, como eu citei para vocês. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil a caminhada do espírito. Mas também não é impossível. A partir do momento que acordamos para a verdade, para a realidade das coisas, temos que enxergar em nós toda a força, todo o potencial que Deus nos deu para vencermos. A gente vive fugindo da luta, né? Como é que a gente vai vencer? A insatisfação que existe em cada indivíduo é síndrome do nascimento de novos anseios que conduzirão à plenitude. Sentimento existente em germe em todos os impulsos da vida adquire sentido e expande-se no campo da emotividade humana quando a razão alcança a dimensão cósmica, tornando-se fulcro de vida que se irradia em todas as direções. Presente nos instintos, embora de forma automatista. Instinto, meus irmãos, é vida animal. Nós não vivemos mais pelo instinto. O instinto conquistado para o espírito está em ele não precisar estar dando ordem à máquina física para ela funcionar. Por isso a máquina física, a máquina mais perfeita do universo, funciona nesse automatismo instintivo. Mas o comportamento do espírito tem que conduzir isso. Por isso as extravagâncias que a gente faz com o próprio corpo. Porque se fosse somente ele viver pelo automatismo do instinto, com certeza não adoeceríamos essa máquina. Se ela adoece, é por conta do nosso desmando. Porque a partir do momento que adentramos a era da razão, é para nós conduzirmos o instinto e não viver pelo instinto. Então, muitas vezes, o homem faz os seus desmandos e quer dizer que é do instinto. Ah, é porque o instinto me fez fazer isso ou aquilo. Mas esse instinto, a partir da fase que sai do animal, como Joana está dizendo aqui, presente no instinto, embora de forma automática, isso, no homem, já está misturado à razão. Então, ele já sabe que fez o bem ou que fez o mal. Ele sabe se fez certo ou fez errado. O animal não sabe, mas o homem sabe. Por isso, não justifica mais. Então, continua dizendo para nós, Joana, a conquista do amor é resultado do de processos emocionais amadurecidos, vivenciados pela conquista do si, ou de si mesmo. Igualmente, inicialmente, dá-se a paulatina conscientização da própria humanidade em latência, quando lampejam os sentidos de solidariedade, de interdependência no grupo social, de afetividade desinteressada. Amor-terapia, portanto, é o processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade saudável. Amor-terapia. Tratamento do sentimento. Tratamento do coração. Muitos problemas, meus irmãos, muitas enfermidades carregamos por não sabermos amar. E muito não sabemos amar porque não sabemos perdoar. E por aí afora vai Jesus em todos os momentos da vida nos ensinando essas coisas abençoadas. Somente alertando-nos, chamando-nos a atenção. Tudo que eu faço, fareis também. Mostrando para todos nós que o que ele alcançou de perfeição é para todo mundo alcançar. Ele não foi um
privilegiado de Deus, nascido perfeito. Ele conquistou a perfeição, como nós estamos conquistando também. Ele é o irmão maior, que por já ter conquistado, veio nos ensinar de perto. E retorna agora com a fé raciocinada, essa doutrina abençoada, nos convidando a pensar. Então, meus irmãos, diz aqui Joana pra gente, tem uma frase dela aqui que eu preciso ler para vocês, que eu achei muito linda. Ela conta na apostila, se vocês quiserem adquirir, ela faz a relação da própria vida dela, desde Joana de Cusa, quando ela foi a primeira lição, grande lição de conflito em família, ensinada por Jesus através de Joana de Cusa, que era uma mulher na época de Jesus, que ela tinha um conflito lá com o marido dela, tinha dificuldade da vivência e convivência com o marido, e ela, quando descobre o mestre de Nazaré, Jesus, ela quer segui-lo. Jesus atraía as pessoas pela sua conduta de amor ao outro que ele tinha. E o ensinamento que ele fazia de mostrar às pessoas o valor a importância de valorizar o outro. E Joana chega para Jesus, que está aqui na nossa apostila. Ela vai procurar Jesus, né, Joana de Cusa, ela vai buscar Jesus exatamente para ver o que ela podia fazer com a dificuldade lá que ela tinha com o marido. Então, ela, assim, como que ela diz a Jesus, vou ler, acho que dá tempo da gente ler. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia? É leviano e indiferente? Ama-o assim mesmo. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Então, é o primeiro exemplo da história de Jesus, e Joana depois relata também as outras encarnações dela, sempre apoiada em Jesus para o seu caminhar na busca do equilíbrio. E como Joana de Cusa, Jesus diz para ela que ela não tinha que abandonar o marido para segui-lo. Ela estaria seguindo-o e servindo-o, aprendendo tudo isso que eu li para vocês. Compreensão, tolerância com o outro. E como é difícil, meus irmãos, nos dias de hoje, nós até aceitarmos isso, né? É muito difícil. Hoje os casamentos são descartáveis. Antes de casar, eu já fico preocupada, se não der certo, eu separo. Né? Já faço o plano, já tenho o plano B. Né? Tem o plano 1 do casamento, o plano B, e se duvidar, o plano C. Né? Então, isso tudo por falta dessa compreensão do que é a família, o que é o casamento e que é a lei de Deus. Quer ver uma coisa que o homem aboliu? E que é a lei de Deus? Namoro e noivado. Não é esse noivado, esse namoro que o jovem vai ficar aqui ou fica ali, não. Né? É aquele compromisso mesmo de você conviver com o outro temporariamente, antes de assumir verdadeiramente o compromisso do casamento. Por quê? Porque existe a necessidade do reconhecimento espiritual entre si. A gente não espera, a gente já começa pelo finalmente, né? Mal conhece, já vai para a cama. Então, quer dizer, como que você vai compreender a lei de Deus dessa maneira? Né? Então, eu já não estou aqui botando o dedo na ferida de ninguém. Eu estou mostrando como é que nós precisamos aprender a conhecer, a reconhecer e compreender o mecanismo de lei. É claro que a gente não vai mudar isso de uma hora para outra, mas se nós nos empenharmos a cada um compreender e procurar, né, modificar o seu pensamento, o seu comportamento,
com certeza a sociedade vai mudar, não é? Mas então, o que eu disse que eu ia ler para vocês, que eu achei assim uma expressão muito linda de Joana, eu até mesmo acho que já é para encerrar, certo? Ou não? Eu vou embora até amanhã, se vocês ficarem aí me ouvindo, eu falo até amanhã, não é? Então vamos lá. A vida já tem energia, né? Estou com meu 6,5, mas com muita força para falar até amanhã. Bom, então diz Joana aqui, exatamente na questão da consciência de Deus, né, na conquista de si mesmo. Porque, meus irmãos, o que está faltando para nós compreendermos isso? O autoconhecimento. Aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos convida a refletir com ele como é que a gente tem que exercitar o autoconhecimento. Não é só falar autoconhecimento, é fazer exercício, procurar realmente se analisar, olhar para dentro de si mesmo, prestar atenção nas suas tendências, prestar atenção no seu comportamento, prestar atenção no seu caráter. Se nós não nos empenhamos nisso, não vamos conseguir. Vamos ralar aí muitas encarnações ainda. Mas vamos lá para nós fecharmos aqui o nosso estudo, porque acho que eu já passei da hora. Bom, o que você pode afirmar como conquista espiritual no sentido do autoconhecimento? Olha o que Joana diz lindamente para nós. Felizmente, prestem bem atenção, é aquela lição lá de dentro. Não é só escutar, é ouvir. Ouvir, escutar, é trazer para dentro de si. Felizmente, desde o advento do Espiritismo, o tesouro homem, olha que expressão linda, o tesouro homem vem recebendo maior investimento de abnegação. E a família? Oficina onde se forjam os lídimos heróis da renúncia e os apóstolos da abnegação para os tempos atuais. O tesouro homem se encontra carinhosamente amparado no seu ministério, não, a família, desculpe. A família se encontra carinhosamente amparada no seu ministério de enobrecimento e salvação, graças ao preparo que infunde nos seus membros em relação à vida através do conhecimento libertador. Assim pensando, apresentamos este lampadário espírita para os lares da terra, a fim de clarificar os domicílios em sombras morais, ou reacender a chama do amor cristão na intimidade doméstica, onde se encontra apagada, a demorar-se como rota luminescente que siga na direção da vida maior. Discípulos do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adies a própria renovação, encastelado nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Não espere que a fé te busque o país da alma, qual hóspede inesperado que chega após viagem bem-sucedida. A fé, ela não vem de fora para dentro, ela sai de nós. É uma sementinha que está em nós. Aliás, está em muitos de nós já desenvolvida, porque a gente tem fé em algumas coisas. Quando a gente tem certeza, segurança de realizações, é porque a gente tem fé. Só precisamos unir a ideia de Deus para ser completa. Então, finalmente mesmo diz, examina a aflição que te alcança o domicílio mental e lança-te no intrincado meandro do estudo das causas, do culto da oração, meditando para discernir e discernindo para acertar. Somos inteligentes para isso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça agora, irmãos. Botar pé firme na estrada.
né? Ou então, nesse vagão de viagem que estamos todos inseridos para a conquista da nossa imortalidade, do nosso equilíbrio. Muita paz para todos. A nossa prece. Então vamos lá, vamos todos. Agora, como é que a gente faz a prece? O que é a prece? É a união do nosso pensamento a Deus. E todos fomos preparados para isso. Porque quando estamos aqui, apesar ou com os nossos conflitos, nossas dificuldades, nossos problemas, nós viemos aqui na busca de Deus, de Jesus, dos guias espirituais dessa casa, com certeza. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, nosso mestre e condutor de nossas vidas. Vamos pensar no ambiente gostoso e salutar que sempre encontramos nesta casa. Vamos pensar que quem prepara esse ambiente são os guias espirituais que aqui trabalham. E vamos rogar a Jesus, a Deus e a esses guias que nos abençoe neste momento, envolvendo-nos em vibrações de paz, de harmonia, em vibrações de equilíbrio e de luz, fortalecendo-nos o pensamento e o sentimento, ajudando-nos neste fortalecimento a pensar nas nossas dificuldades, nos nossos lares, rogando a Jesus, rogando a esses guias, que essas mesmas vibrações que nos envolvem neste momento possam adentrar nossos lares, possam envolver nossos entes queridos, nossos familiares, as nossas preocupações, rogando a esses guias espirituais que nos dê coragem, força, sustentação, para estarmos prudentes, atentos, vigilantes em todos os momentos de nossas vidas. Vamos lembrar que, como espíritos imortais, tudo podemos naquele que nos fortalece. Abençoa, Jesus amado, este núcleo de luz, que neste momento vibra pelo teu amor, envolvendo a todos os espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados, sustentando a todos, Senhor, nas forças infinitas do teu amor. Abençoe a equipe de trabalhadores, encarnados e desencarnados, ajudando-nos a pensar sempre que somos uma grande equipe de trabalhadores de Jesus. Abençoe este lar, esta casa, este bairro, esta cidade, envolvendo a todos, Senhor, nestas bênçãos amorosas do teu amor. E permita-nos assim que possa ser em teu nome, em nome da direção espiritual desta casa, dos guias espirituais aqui presentes, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, que possamos encerrar o nosso momento de estudo desta noite. Graças a Deus.